Seja muito bem-vindo, eu sou o Marco Aurélio e você está no meu canal. No vídeo de hoje, iremos trabalhar um pouco como você cria um indicador, tá? Como é que você pensa a lógica para criar um indicador até ele se transformar em um KPI ou KPI, como é muito conhecido no mercado. A gente precisa fazer algumas considerações. A grande diferença entre um indicador e um KPI, né, um indicador-chave de performance, é que indicadores existem em várias áreas da empresa. Então, desde o cara que faz a coleta ao gestor que apresenta um resultado, ele está usando ali como base indicadores. Só que os KPIs, né, os KPIs, eles se baseiam em respostas-chaves. Então, a função primária do indicador não é aparecer num gráfico, mas é responder perguntas. E quando ele responde perguntas-chaves, é por isso que ele tem esse K aí no meio, que é de key, chave. Então, isso é a importância dessa resposta dentro desse gráfico que vem do indicador. Então, a gente montou aqui uma estrutura lógica, básica e objetiva, aonde dentro do Excel. Por mais que tenham hoje N ferramentas de resultados e de visualização, tratamento de dados, mas termina que o Excel é o mais utilizado no mundo inteiro e é o mais prático de se usar. Então aqui a gente consegue visualizar um input, consegue transformar em gráfico, inclusive consegue gerar algumas tabelas aí de sugestão para você visualizar como é que se comporta a sua análise. Então vamos lá. Aqui eu vou dar um zoom para vocês observarem. A gente procurou trabalhar o FTI, que é um indicador que ele vai é, trabalhar a sua capacidade de fazer certo da primeira vez. Tem outros indicadores que trabalham esse mesmo conceito, mas vamos focar nesse especificamente. Então, o que acontece? Para esse indicador, eu preciso, antes de mais nada, para que eu transforme uma contagem simples em um indicador, eu preciso que ele tenha algum parâmetro de lógica, né? Algum parâmetro comparativo. E aí eu saio de uma contagem absoluta e transformo ele em uma visão relativa, que é o percentual. Então, observe aqui essa tabela. A gente está fazendo registro de fabricações de peças que acontecem dia a dia e ele vai registrar aqui para a gente, ó, com a formulazinha de semana, qual é a semana respectiva. E aí, qual é a pegada aqui? A gente está registrando e na última coluna tem aqui, ó, a opção de marcar o status dessa peça. Então, nesse dia aqui de fabricação, vou pegar aqui o dia 28. Nós fabricamos 3 peças. Dessas 3 peças, as 3 estavam ok. Mas quando eu vou avançando aqui, ó, durante a semana 39, eu tenho aqui mais um dia e esse dia vai apresentar, ó, 2 defeitos, no dia 29. E aqui o legal desse indicador é que eu tenho uma lista, então para você montar um indicador você precisa de uma base de apontamento, né? Uma fonte de dados. Isso aí você pode ter desde um servidor até o seu bom e velho Excel aqui, tá? Que em alguns ambientes, né, algumas indústrias, isso ainda é um pouco mais hostil. Você vai ter ali somente papel e caneta para poder fazer a coleta. Não tem problema, tá? Faz a coleta, traz para cá para o Excel. E aí, só pelo simples fato de haver essa coluna aqui, a gente já consegue mensurar algumas coisas. Por exemplo, eu consigo agora fazer uma relação percentual do que está bom com o que está com defeito. E eu tenho a contagem total de peças. Então, eu poderia colocar aqui algumas fórmulas, né, no cabeçalho para gerar, mas para esse vídeo não ficar tão extenso, eu já vou seguir aqui para o nosso objetivo. Então, observem que vou dar um zoom aqui melhor. A nossa tabela é uma tabela, tá? Não é um intervalo. Tá aqui, ó. Então, eu tenho essa tabela aqui com coleta de dados que eu simulei, tá? De 3 semanas. E aí eu tenho aqui peças que estão com defeito e peças que estão ok. Clicou aqui, eu venho aqui em inserir, vou gerar uma tabela dinâmica e é essa garotinha aqui embaixo. E observem, para criar essa tabela, eu utilizei o status, né, para poder separar aqui, ó, nas duas colunas, o que está ok e o que está KO. Eu coloquei a semana como linhas
E o meu modo de cálculo foi justamente a contagem de itens, porque ele vai contar aqui cada linha dessa. E se eu tenho já o status, então não preciso ficar querendo conte se ok, conte se KO, porque eu já tenho uma coluna aqui com o status. Então, para que eu evite esse tipo de cálculo, eu simplesmente trago o status para a sua posição correta, que seria a posição aqui de colunas. E aí ele vai quebrar, ele vai contar, automaticamente ele vai entender isso aqui como um soma-se ou como um conte-se. Se aqui tiver contagem, conte-se. Se tiver como soma, soma-se. Então ele vai contar linha a linha de acordo com o seu status, ok, o KO, e também quebrando aí por semana. Feito isso, a gente consegue aqui criar algumas análises, né? Consegue ter algumas visões. Por exemplo, se eu quisesse agora transformar essa visão aqui numa visão diária, então eu colocaria data ao invés de semana. E eu vou arrastar para cá, vou remover aqui semana. Vou chamar aqui a data. E ele vai quebrar para a gente, ó, no mês de outubro, no mês de setembro, dia a dia, como é que foi aí, como é que foram, né, os meus resultados. Nesse caso aqui, para que não fique tão pulverizado, como eu falei, a ideia é ter uma visão mais estratégica. Então, eu vou deixar aqui, ó, a semana, tá? Então, eu tenho aqui a semana. Como vocês bem sabem, tem uma tabela dinâmica. Quero deixar a coisa um pouco mais automatizada, para que você não fique gerando gráficos a toda hora que você fizer um input. Então, você simplesmente clica na sua tabela, vem aqui em inserir e escolhe aí o seu gráfico e depois vai personalizando ele. Nesse caso aqui, a gente fez uma pequena alteração que vai ser o bônus desse vídeo. Então, clicou aqui em inserir, escolheu o gráfico, ele vai gerar algo mais ou menos assim para vocês. Então, observem que eu tenho aqui, ó, a minha escala percentual, eu tenho no meu eixo X as 3 semanas e qual foi o meu resultado. Então, observem que com poucos cliques de uma tabela, eu consegui fazer uma coleta em campo, trazer aqui para o Excel e já tenho isso, um visual pronto para mostrar em uma reunião, por exemplo. Mas aí, vamos agora para o bônus desse vídeo, né? Nós acabamos de aprender como criar um indicador. Então, eu fiz a coleta, trouxe o parâmetro, que nesse caso é o que está ok, o que está KO, pedi para ele fazer uma contagem pela tabela dinâmica e trouxe para cá. Detalhe, o uso da tabela dinâmica vai te ajudar a toda vez que você fizer um input, quando você clicar nela aqui, vir em atualizar ou refresh, dependendo da versão que você tiver, ele já atualiza, você não vai precisar criar um gráfico do zero. Daqui mesmo ele já vai lá, olha para a sua tabela dinâmica e traz os valores atualizados, inclusive as suas semanas. Mas aqui eu trouxe um bônus. E eu precisei fazer aqui ó, um igual só para uma questão de conveniência, tá? Você pode sim adicionar uma coluna na sua tabela aqui chamado meta e depois fazer o gráfico aqui. Isso é uma opção. Para simplificar, eu optei por usar a fórmula igual. Então eu estou copiando a informação que está aqui. Por que eu não dei um Ctrl C e um Ctrl V? Porque se eu der um Ctrl C e Ctrl V, eu vou copiar uma tabela dinâmica. E se eu colocar, colar apenas valores, eu vou estar tirando a dinamicidade dessa fórmula aqui, que é o que a gente precisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, marco aqui, ó, I14, arrasto para o lado e depois arrasto para baixo. Tá? Então, aqui eu já posso, inclusive, mudar o nome para percentual. Mas eu vou voltar aqui. Eu fiz só para mostrar para vocês, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, toda a tabela, ela tá igual, 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 igual a do lado. Só que, na última coluna, eu adicionei uma informação, que ela não tem fórmula. Eu coloquei aqui, ó, a coluna meta e repeti, porque eu quero informar que em todo esse período, minha meta não variou. E minha meta é de quanto? Eu coloquei aqui, 88%. Na hora que eu clico para criar um gráfico, olha o que ele me possibilita. Eu crio aqui ó, uma linha de target. Tá? E aí a gente consegue criar um indicador mais robusto. Eu aqui, sem essa linha de meta, sem o segundo parâmetro, eu tenho aí um indicador um tanto manco, porque eu só consigo mostrar como é que foi o dia a dia. Mas com relação ao que eu preciso entregar, eu estou bem ou estou ruim? Então, o indicador não precisa responder algumas perguntas. Então, esse tipo de pergunta você consegue
estruturando tabelas dessa forma. Faz lá a coleta, transforma em tabela dinâmica para que você tenha algumas visões mais estratégicas e quando você quiser dar um visual a esse seu estudo, você transforma isso em gráficos. E essa é a base para você lá na frente gerar um dashboard, porque aí você vai adicionar filtros, você vai adicionar segmentações de dados, mas a parte básica é você olhar sempre para a sua estrutura. Você precisa entender que tipo de indicador você está montando, quais são as perguntas que você precisa responder e qual é a sua rotina de alimentação. Porque se agora eu precisar aumentar os meus dados, basta alimentar aqui ó, abaixo e ele já vai trazer para a minha tabela dinâmica, que também vai aumentar, que consequentemente vai aumentar esse gráfico. Então tudo aqui está já interligado e, de certa forma, automatizado. Tudo que eu precisar a mais, eu vou adicionar aqui nessa estrutura e ter respostas mais objetivas. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A ideia aqui foi trazer de maneira bem objetiva e bem prática como você cria um indicador. Então isso vale desde para você que é um gestor e tem aí habilidades com Excel ou não. Se você é alguém que está iniciando na carreira, é um aprendiz e não tem noção, né, muito aqui básica do Excel, a gente não ficou aqui preso a detalhar o que é cada item da barra de ferramentas, enfim, a gente focou tudo na resolução do problema, tá? Você está em campo, você precisa resolver um problema. Então, coleta os dados, transforma isso em tabela e depois transforma no seu gráfico e entrega o resultado. E mais um bônus aqui. Se você precisar adicionar isso em uma apresentação, basta copiar e colar e ele já vai colocar lá na sua apresentação, também com link, tá? E aí você não precisa ficar transformando isso em imagem toda hora, deixando a coisa cada vez mais massiva. Então, eu espero ver você num próximo vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu comentário para que a gente saiba o que é que você achou desse vídeo. E, claro, sugere para a gente novos temas para novos vídeos. E eu vejo você lá. Valeu, pessoal!